Galera, hoje o vídeo é diferente, bem diferente. Não tem review, não tem fone, mal tem roteiro. É só uma coisa que eu acho que sempre teve dormente pra mim e me pegou de surpresa há não muito tempo, assim, virou um hobby que tomou um espaço enorme na minha vida. E eu queria dividir isso com vocês, num vídeo bem estilo conversa. Assim, em resumo, fui numa viagem tranquilo, levei só meu celular e voltei com uma câmera Pentax analógica, assim, apaixonado por fotografia de filme. E aí, cara, começa aquela obsessão, né? Aquele hobby novo, assim, é filme digital, Fuji, Ricoh, Leica, Nikon. Cara, cada câmera, assim, me mostrando um mundo novo, assim, um jeito diferente de ver, de fotografar, de sentir o momento. E hoje eu queria dividir isso com vocês, não como especialista, mas como entusiasta. Esse é um vídeo da série Mind Technology, onde eu falo sobre outros equipamentos que não são só de som, mas especificamente é um vídeo sobre isso aqui, fotografia. Mas é também sobre paixão, descoberta, enfim. Se você já se perdeu num hobby novo, eu acho que você vai se identificar. Bora lá. Eu vou começar com uma rápida introdução. Eu sempre gostei de tirar foto, assim, desde que passei a usar telefone com câmera. Mas, tipo, mais fotos de arquitetura, de paisagens, de padrões. Eu tenho, né, desde que eu comecei o canal, câmeras profissionais, né, como essas duas aqui. Mas, assim, eu sempre pensei nelas para trabalho, assim, nunca pensei para lazer. Para tirar foto, assim, sempre foi no celular. Nunca teve nada nessas câmeras, né, que eu uso aqui que me fizesse ter vontade de fotografar. Eu gostava, assim, pô, pensar no meu feed do Instagram, de tirar fotos legais, né, misturar cores, enfim. Só que um dia, eu tava numa viagem, cara, com um casal de amigos, e uma amiga minha, ela tava com uma dessa aqui, uma Pentax Camil de filme. Essa aqui, na verdade, é uma KM, ela tá até com defeito, a minha Camil tá em casa, mas o ponto é que ela não sabia como mexer. E como eu sei mexer em câmeras, né, eu fiz alguma coisa na faculdade, né, tenho as câmeras aqui pro canal, eu fui ensinar pra ela como mexer. Quando eu peguei, foi uma coisa tão diferente pra mim, cara. Quando eu coloquei o olho no visor, me deu um clique. Não tô brincando, cara, tudo mudou. Assim, eu me encantei, eu me encantei. Eu olhei, eu falei, cara, o que é isso? Tipo, era uma praia, sabe? Eu fui tirar, era até um retrato dela, né? Mulher de um amigão meu, a Nur. E, cara, quando eu olhei, tinha tanta personalidade, assim. É a imagem direto da lente, né? Isso é uma câmera com espelho. E é uma lente vintage, assim. Então, tipo, cara, tinha tanta profundidade. Tipo, as cores eram tão diferentes, assim. As imperfeições, sabe? Tipo, o resultado da idade era lindo, assim. Foi um choque pra mim. Um choque. Fora a sensação tátil, sabe? De você pegar uma câmera, assim. E aí, cara, naquele dia mesmo eu abri o Mercado Livre e peguei uma Pentax pra mim. Essa aqui. E comecei a tirar foto de filme. Eu adorei, assim, tipo, para além da própria câmera e lente, né, você tem a personalidade de cada filme, né, cada filme tem uma identidade própria, você tem lá o filme da Fuji, Kodak Portra, Kodak Gold, filme às vezes filme de cinema, assim, fora toda, de novo, o fato de ser tudo manual na câmera, né, a experiência tátil, né, tipo, pô, olha isso, cara, que delícia esse barulho, sabe? Essa lente aqui até agora tá com defeito, mas tipo, cara, é, é, é tão mais profundo, é tão mais envolvente que você pegar o celular e apertar um negócio, sabe? São só 36 poses, né, na maioria dos filmes, no máximo, então assim, tem que ser tudo mais intencional, sabe? De novo, pô, peraí, eu tenho 36 fotos, né? Você vai parar, você vai olhar, você vai, tipo, olha o fotômetro, compõe, tira foto, né? É muito diferente de você, tipo, tirar o celular e tirar uma foto de qualquer jeito, né? Ou então aquela coisa de, pô, você tirar, tipo, 10 vezes a mesma foto só pra garantir. É uma outra relação com a fotografia e, consequentemente, com o momento, né? Porque a fotografia nada mais é do que isso, uma maneira de você congelar um momento. E eu me apaixonei, cara. Foi o que mudou pra mim tudo, assim. Aí, pouco tempo depois, eu peguei essa aqui, tá? Que é uma Canon Autoboy Luna. É uma câmera... Olha, ela vive. É uma câmera tipo estilo saboneteira, né? Pequenininha. Cara, e também adorei. Ela tem flash, né? Como vocês puderam ver. E assim, por exemplo, eu tirei muita foto com filme preto e branco. Com flash fica incrível, assim, a textura, sabe? Tipo, o grão do filme é sensacional.
Então, assim, tudo sai com personalidade. E eu acho que aí é que é a parada, né? Mal ou bem, eu já tinha tirado fotos com câmeras profissionais, né? As câmeras aqui que eu uso no canal. Mas, assim, são fotos que, pô, saem meio com cara de nada, sabe? Tipo, você tem ali o arquivo RAW que basicamente retrata uma versão meio sem graça da realidade, né? Sem personalidade. E tudo bem, eu sei que a ideia de um RAW é meio que essa, né? Aí você, pô, vai lá, abre no seu computador no Lightroom pra você editar, mas eu acho que eu nunca me interessei tanto por isso, assim. Eu acho que eu preciso, na hora de tirar a foto, de alguma coisa que me inspire, né? E o que eu tô vendo ali normalmente numa câmera aleatória tem pouco disso pra mim, talvez, né? Ou talvez não tão no ato assim de tirar foto, mas pô, assim que eu olho no visor, eu olho e falo, pô, falta uma cor, falta alguma coisa, sabe? Filme é diferente, né? Além de toda a experiência, né, o que sai pra você já é uma visão, já é uma interpretação. Por outro lado, filme não é a experiência mais conveniente do mundo, né? Além de ser uma coisa bem cara hoje em dia, assim, cada rolo de filme hoje tá tipo R$100 os mais baratos. Fora a revelação, digitalização de cada um. E aí eu me lembro que, pô, tava super imerso na fotografia de filme, e um dia eu tava scrollando o Instagram e eu vi no Stories uma câmera que me chamou muita atenção. Era uma Fujifilm X-Pro 3. O que eu gostei é que ela é uma câmera digital, só que atrás ela não tinha aquela tela grande, era uma tela pequenininha, minúscula, e ali tinha meio que como se fosse assim, o tag de um rolo de filme. E foi aí que eu descobri que uma parada que algumas câmeras trazem atualmente são configurações para que o JPEG já saia com personalidade. Então assim, a foto vai tirar uma câmera em RAW, né, que é o arquivo cru, mas ela também vai fazer um JPEG e esse JPEG já é todo meio que mexido. Isso começou com a Fujifilm, que é uma marca que tem uma posição interessante, porque assim, além de fabricar câmeras e lentes, ela fabrica filme 35mm até hoje, então ela meio que criou umas simulações dos seus filmes para as câmeras digitais. E mais do que isso, assim, hoje existe toda uma comunidade online que faz mais modificações e cria o que se chamam de recipes, né? São receitas, que são meio que simulações mais fortes e específicas ainda. Tipo, que basicamente, assim, da câmera você configura um monte de coisa e essa foto já vai sair com um grão, com uma cor específica, com contraste, uma curva de realce, de sombras. E quando eu vi isso, eu pensei que, pô, talvez essa fosse uma forma mais conveniente de ter uma experiência parecida com a câmera de filme, mas com a conveniência do digital, né? Aí eu comprei uma X Pro 2, porque eu não achei a 3 por um bom preço. Aí a 2 ela não tem a tela pequenininha, ela tem só uma tela completa atrás. E eu comprei junto com uma lente, era uma WF 27mm f2.8, eu adorei, assim, tipo, peguei alguns recipes na internet. E era exatamente o que eu queria, assim, fotos que já vinham direto da câmera com toda a personalidade que eu queria, né? Diferente do que eu tenho com essas Sonys, por exemplo. E assim eu descobri esse novo mundo das máquinas digitais que trazem um pouco da experiência de filme de volta. E foi aí que o bicho me picou de vez. Cara, eu tirei muitas fotos incríveis com essa Fuji, mas assim, muitas das receitas que eu encontrava exigiam uma simulação de filme, configurações que não existiam na minha X-Pro 2, que já era um pouco mais antiga. E aí eu vendi e peguei essa aqui, que é uma XT30-2 da Fujifilm também. Então assim, o que eu gostei aqui, né? Por que eu peguei essa câmera? Cara, primeiro, estética, né? Mal ou bem, cara, eu não curto a estética tipo da Canon e da Sony, por exemplo, assim, que pra mim são muito tipo ferramentas sem alma esteticamente, e aí só amplifica essa minha sensação de, tipo, ferramenta de trabalho, não um negócio meio que de lazer. E, assim, fora a estética, cara, essa experiência tátil, né? A Fuji tem um esquema muito bom, assim, de botões. Então, pô, quer mexer no obturador? Tá aqui. Quer mexer na abertura do diafragma? Tá aqui. Quer mexer aqui na compensação? Tá aqui. Aí aqui eu posso configurar pro ISO, por exemplo. Então, assim, é tudo meio que físico na câmera, sabe? Gosto muito disso na Fuji também. Essa experiência tátil. Outra parada, cara, o tamanho. Olha o tamanho dessa câmera, né? Ela, por foto, ela parece grande, mas olha isso aqui. Tipo, eu cheguei até a ter uma lente menor do que essa. Essa aqui é uma 18mm, que equivale, acho que a uma 28, talvez. Eu tenho também uma 35, que equivale a uma 50, 1.4. E assim, cara, também usei muito essa câmera, gostei demais dela. Assim, e também, cara, passei a gostar muito, mudei meu estilo do que eu gosto de fotografar, assim, tipo, passei a pegar muito gosto por fotografar pessoas, momentos, assim, bem estilo snapshot, sabe? Eu não tô nem olhando, né? Tô só apontando e tirando. Inclusive, essa câmera tem uma coisa muito legal, olha só, ela tem flash embutido. Então, assim,
mais ou menos como a Canon, cara, PB, taca o ISO lá no alto, que o ruído vai ficar bonito. Com o flash, cara, é sucesso. Então, assim, cara, adorei, tirei muita foto maneira com essa câmera. Inclusive, ela tá vendo, tá? Porque pelas outras aqui que vocês já vão ver. Se alguém se interessar, manda aí nos comentários. Mas, enfim, adorei essa câmera. Mas, como quem me acompanha já sabe, né? Acho que muitos de vocês são assim. Quando a gente tende a gostar de um hobby, né? Tipo, pega gosto pela coisa e já era, a gente vai embora. E nas pesquisas pela internet, eu descobri isso aqui, a linha GR da Ricoh. Qual que é a parada aqui? Essa linha GR são câmeras minúsculas, como vocês podem ver. Olha o tamanho disso aqui. Tipo, é uma câmera muito pequenininha, mas profissionais. O que sai disso aqui é inacreditável. Aqui você tem um sensor APS-C, uma estabilização interna excelente, controles manuais de tudo, uma lente fixa absurdamente nítida, cores incríveis e perfis para JPEG que eu aprecio tanto, assim como na Fuji. E aí, assim, como eu gostava muito da portabilidade da Fuji, né, assim, o fato de ser uma câmera pequenininha que eu posso levar por aí, cara, a Ricoh leva isso ao extremo, né, literalmente uma câmera que cabe no bolso. E aí eu peguei uma GR3, que essa linha GR tem algumas versões. Tem a GR3, GR3X, aí tem a versão HDF, por exemplo, um monte de coisa. Qual que é a parada? A GR3 tem uma lente equivalente a 28mm e foi a que eu peguei de início. Cara, tirei várias fotos das quais eu gostei muito, mas por outro lado, eu senti muita dificuldade. Por quê? Primeiro, eu acho muito mais difícil compor em 28mm, eu acho muito aberto, né? É parecido com o telefone. Segundo, você tem pouco desfoque de fundo. Terceiro, é justamente uma distância focal assim, parecida com a de câmeras de celular, então é mais difícil para mim fazer com que a foto se destaque. E quarto, por mais que as simulações de filme existam, né, como na Fuji, elas são bem mais sutis. Até certo ponto, eu até passei a ver isso como um desafio, né? A GR3 é uma câmera com que eu tenho que me esforçar mais na composição, né? Eu não posso me esconder, desculpa, em artifícios como o desfoque ou meio que cores e efeitos exagerados para tirar fotos que pareçam boas. Não deixa de ser uma câmera que me perdoa muito menos, né? Ela exige mais de mim como fotógrafo, robista. Por outro lado, ela, além da portabilidade, mostrou uma coisa que me surpreendeu, que é a nitidez da lente. Assim, a Fuji nunca me impressionou com isso, talvez por eu sempre usar recipes com grão, né? Uma coisa que a Ricoh não tem, mas o ponto é que, assim, esse detalhe me impressionou bastante, né? Eu pegava algumas fotos que eu tirava com a Ricoh, cara, e elas tinham uma tridimensionalidade, assim, muito interessante. Eu olhava e falava assim, cara, que nitidez é essa? E com o tempo, eu passei também a curtir muito as cores da Ricoh, cara. Elas são diferentes, têm muita personalidade, eu gosto muito dos azuis, dos vermelhos, como ela renderiza a cor de pele. De certa forma, eu passei a gostar até mais do que as cores da Fuji. Inclusive, depois de um tempo, eu passei a curtir mais, eu acho, essas receitas mais sutis, menos extremas. Mas como os 28mm me incomodavam, eu consegui pegar essa aqui, que é a GR3X, com uma lente que equivale a 40mm. Bicho, essa câmera clicou pra mim de um jeito que vocês não estão entendendo. Porque, assim, eu já tive várias lentes, mas, assim, eu nunca senti a sensação, assim, de ter uma distância focal que realmente, tipo, me trouxesse a sensação de que o que eu tô vendo é o que está sendo traduzido na imagem, né? Eu até curti na época a 27mm da Fuji X Pro 2, que equivale a 35, né? Na época, mas assim, eu acho que eu não reparava tanto nisso na época, fiquei pouco tempo com ela. Depois, na XT30, como eu falei, eu tenho uma 28, mas eu acho ela aberta demais, a 50, né, equivalente. É fechada demais. E no filme, essa aqui é até uma 50, mas essa é a que não tá funcionando. A Camille que tá em casa tem uma 55, né? E, cara, eu gosto, mas tem muitas situações em que eu acho 50 um pouco fechado demais. 40 foi diferente. Assim, é como se, tipo, tudo se encaixou. Eu me lembro quando eu comecei a tirar foto, eu falei assim, meu Deus, tipo, finalmente, assim, é o que eu tô vendo. Eu não tenho mais dificuldade de enquadrar, né, de pensar numa foto, tipo, literalmente, assim, a foto que eu tô vendo é o que a câmera vai tirar, entendeu? Encaixou muito. E assim, cara, manteve as cores incríveis da GR3, a nitidez absurda, o tamanho inacreditavelmente compacto, mas
de novo, numa distância focal natural para mim e bônus, com mais destaque de fundo, que é uma coisa que eu gosto, né? Você ter mais separação do sujeito com o fundo. Eu viajei com ela recentemente, assim, e tirei muitas fotos que eu amei com essa câmera, assim, realmente incrível. A nitidez, as cores, a separação, é realmente inacreditável o que essa câmera faz. E é muito maneiro porque, assim, ninguém dá nada por ela, né? Tipo, cara, quem olha isso aqui fala, pô, Sony Cybershot antiga, né? É um negócio que tá no seu bolso e tira fotos com uma qualidade absurda, assim, tranquilamente profissionais. Pô, o irmão da Duda, né, minha mulher, é fotógrafo, ele tem ele teve uma Ricoh também. Ele fala que assim, ele só não levava, tipo, em sessões profissionais, né, como fotógrafo, porque ele não pode chegar na frente do cliente com isso aqui, né, que o cliente tá pagando uma grana pra ele. Tá de sacanagem que você tá tirando uma foto com isso, né? Só que, cara, tranquilamente dá pra usar, né, como uma câmera realmente profissional. Bom, tá, essa é a primeira parte. Nesse meio tempo, eu ganhei do marido da minha mãe, cara, um gesto que eu nunca vou esquecer na minha vida, né, e só aumenta essa relação com fotografia, uma câmera bem especial, que é essa aqui. Isso é uma Leica X Vario, é a Type 107. O que é essa câmera? Ela é uma Leica compacta, tá? De 2013, APS-C com uma lente zoom. É basicamente uma versão com uma lente 24-70 da X1 e da X2, que foram câmeras que a Leica lançou mais ou menos na mesma época. Cara, ela é bem compacta também, claro, a lente não é tão pequena assim, mas, pô, se eu comparar aqui com a Pentax, por exemplo, né, que é uma câmera mais tradicional, tá vendo? A Leica é bem compacta, né? Ela é mais leve também, enfim. E, cara, é uma Leica, né? Tipo, ela é inacreditavelmente bem construída. Cara, tem flash integrado, uma coisa bem legal, ó. Flashzinho aqui, que é uma coisa que eu gosto. 16 megapixels. E a lente, apesar dela não ser muito rápida, né? O mínimo dela é 3.5. Cara, é muito nítida também. Ela é uma câmera com a qual eu ainda tô me acostumando, porque algumas coisas nela são diferentes para mim. Primeiro, ela não tem as configurações, não tem simulação de filme, né? Configurações mais extensas no JPEG. Tipo, cara, você vai tirar aí um RAW e um JPEG básico. E zoom. Eu, até hoje, em todas as minhas câmeras, eu só tive lente fixa. É estranho para mim usar uma lente zoom. É curioso isso, mas eu tenho mais dificuldade de compor, porque tipo, eu olho e falo, tá, mas qual é aqui de verdade? Eu não sei explicar. Tipo, é uma câmera que eu ainda tô pegando, mas eu tô gostando bastante, assim. Eu tirei algumas fotos que eu gostei muito numa viagem que eu fiz esse ano, principalmente depois de editar. Tá sendo interessante pra isso também, assim, em algum nível, né? Aprender a editar um pouco melhor, sabe? E uma coisa que eu adorei nessa câmera é o preto e branco dela, né? Isso ela tem, né? Ela tem algum efeito preto e branco, eu posso mexer no contraste, inclusive. Tipo, cara, com o flash, assim, pra mim ela brilha nisso, né? São imagens com profundidade, com personalidade, eu gosto muito, muito dela pra isso. Então, até aqui é isso, né? Eu tava feliz com a Ricoh, a Leica e a Fuji. Até aqui, aí que vem o último passo dessa história. Eu fui recentemente no almoço, cara, e um amigo meu, Marcelo, levou uma Fuji X-T5, que é tipo uma versão maior e mais profissional da X-T30. Ele tava com uma lente manual pequena, que é da Seven Artisans. Cara, eu peguei a câmera, tipo, tava num lugar legal, falei, pô, mas eu me empresta rapidinho, tirei algumas fotos, cara. E assim, o que eu senti? De alguma forma, alguns aspectos dela me lembraram mais a minha experiência com a Pentax. De uma coisa um pouco mais intencional, assim, deixar no manual, pô, pegar, colocar o olho no viewfinder, sabe? A X-T30 tudo bem, ela tem isso, né? Mas, pô, é uma câmera de plástico, ela é bem menor, eu não sei, tipo, não é a mesma coisa, sabe? Eu não sinto a mesma intencionalidade com ela do que com uma Pentax, por exemplo, sabe? Tipo, então assim, pelo menos é o que o bichinho do upgrade tá falando aqui pra mim. Mas uma outra questão é que quando eu revisito umas fotos que eu tirei com a Pentax, né, isso há pouco tempo, sabe, eu tava olhando meu Lightroom, né, meus álbuns, aí tava olhando algumas que eu tirei de filme, porque faz tempo que eu não tiro foto de filme, e tava assim, cara, mas tem alguma coisa aqui que é diferente, cara. Mas eu comecei a perceber que eram coisas que não necessariamente estavam relacionadas ao filme em si. É meio que a tridimensionalidade das fotos, cara, é uma coisa que eu me clicou, falei, cara, isso aqui é 35mm, é full frame, né? Todas essas outras câmeras aqui, né, a Ricoh, a Fuji, a outra Fuji, a Leica,
todas são APS-C. E vendo as fotos da Pentax, cara, eu fiquei pensando muito nisso, não tem jeito. Full frame, né, o equivalente ao full frame, é diferente, cara, parece ter mais profundidade. E aí, eu comecei a olhar para isso aqui, a Nikon ZF. Por quê? Primeira coisa, full frame, né, a Fuji, ela não tem nenhum modelo que seja full frame, ou ela tem APS-C ou médio formato, e aí é caríssimo. Ela tem simulações de filme. Ela é, como vocês podem ver, essa obra de arte aqui, linda, retrô. Tem, cara, essa experiência super tátil, sabe? Tipo, olha isso aqui. Nossa. Tá vendo? Nossa, é muito agradável, olha. Tudo que é o obturador dela, olha só, peraí. Ó. Cara, é diferente, cara. É diferente, assim, a construção é um tanque, assim, né? Toda de metal, enfim. Cara, tinha tudo que eu tava querendo, né, para esse outro momento, vamos dizer assim. E como vocês podem ver, eu peguei. Tem pouco tempo, papo de um mês, talvez um mês e pouquinho, e junto com ela eu peguei essa lente, que é uma Nikkor 40mm f2. E galera, eu recentemente viajei com essa câmera e me apaixonei também. Assim, que câmera, cara. Sim, ela é grande, não é uma câmera pequena, né? Isso é diferente pra mim. Ela é um pouco maior até do que a própria Pentax. Ela é pesada, principalmente aqui com o grip que eu coloquei, né? Eu tenho uma outra lente pra ela também, que é uma lente manual da TT Artisans, que é uma 50mm, assim, até a câmera deve pesar 700 gramas com essa lente. Mas assim, não me incomodou o tamanho e todo o resto compensou pra mim. Primeiro, qualidade de imagem impecável. Impecável. A lente, essa aqui especificamente, é um absurdo de nítido também, tanto quanto na Ricoh, né? Muito parecido, se puder até um pouco mais. Cara, ela é full frame. As imagens pra mim têm muita profundidade, né? Quando você junta isso do detalhamento e as cores dessa câmera, assim, ela tem o esquema de receitas também, né? De recipe, só que ela tem uma implementação um pouco diferente disso. Como é que funciona? Esse vídeo vai ficar gigante, gente, mas foi mal. Tô dividindo um negócio que eu gosto muito. Na Fuji, tipo, você mexe, ela tá um pouco sem bateria, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Tipo, eu chego aqui, ó, e eu consigo mexer nas simulações aqui, ó. Tem o Film Simulation, aí tem o Grain Effect, aí eu mexo, tipo, em várias dessas coisas aqui, tá vendo? Cor, nitidez, claridade, né? Tudo isso aqui compõe o efeito, né? E aí, ó, eu venho aqui, quer ver? Até pra mostrar, ó. Estão vendo como atrás ele vai mudando? Então, assim... são essas configurações que eu consigo mexer. Na Nikon é um pouco diferente, porque você mexe em pouca coisa na câmera. O que acontece é que você tem um software, que é o NX Studio da própria Nikon, e aí você baixa... Peraí, deixa eu subir aqui o ISO para vocês conseguirem ver. Você baixa alguns... Ó, meio que alguns efeitos, tipo, alguns efeitos não, né, alguns perfis, e você coloca na câmera como se fosse um arquivo. E mais do que isso, ainda tem algumas coisas muito malucas, tipo, você pode entrar, o site da Nikon tem uma parte específica que já tem alguns perfis que influenciadores fizeram. Você, pelo site, você coloca na câmera, ela tem Wi-Fi, né, você conecta sozinha, você baixa, ou você pega de outras pessoas e coloca no cartão SD e copia para a câmera. E quando você entra no software NX Studio, você consegue, mesmo no arquivo em RAW, ele vem com todas as configurações, você consegue ajustar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você consegue meio que pegar um efeito e destrinchar, entender o que foi feito ali por um outro fotógrafo, né, e fazer o seu próprio, subir para a câmera. E é muito extenso o que você pode fazer. Tipo, é um Adobe Lightroom que, bicho, você mexe no que tu quiser ali e salva aquilo ali como um perfil que vai estar agora sempre na câmera, entendeu? É um processo muito maneiro e me fez até curtir a própria edição, porque assim, ao contrário de um RAW dessas câmeras, né, por exemplo, que você coloca no Lightroom e não tem cara de nada e aí você faz o que você quiser, aqui não, você já parte de um negócio que tá maneiro, que tá bonito, sabe? Né? E aí você deixa, tipo, como você quiser. Cara, também tirei fotos que eu amei, sabe? Agora eu fui num casamento de um amigão meu, né, de um casal de amigos, na Bahia, sabe? Pô, tirei várias fotos no casamento. Inclusive, pô, comprei, olha isso aqui, um flashzinho, R$ 80, cara, da Ulanzi, porque essa câmera aqui não tem flash, que você coloca aqui em cima e aí, cara, super compacto. Eu já coloquei na Ricoh também, já usei algumas vezes com ela, mas aqui, cara, que coisa retrô maneira, assim. Pô, ela agora, outra parada, essa câmera foi lançada acho que tem
uns 2 anos, talvez. E a Nikon ainda tá lançando coisa. Tipo, eles acabaram de lançar. Quando eu comprei a câmera não tinha isso. Agora tem efeitos de grão na própria câmera também. Como a Fuji, por exemplo, tem. A Ricoh não tem, mas a Fuji tem. Aqui você tem um algoritmo super maneiro, assim. Fica muito parecido com o filme. Então, de novo, cara, preto e branco, ISO alto, flash. Cara, em festa, nessas coisas. Cara, incrível, assim. E é isso, é a nitidez da lente, com as cores, com a experiência tátil, tipo, tudo bem, né? Ela não é tão compacta quanto a Ricoh ou a Leica, ou a Fuji, mas eu acabo tendo isso, assim, pô, quero uma câmera que pode estar sempre comigo, vou botar no bolso e carregar por aí, tirar fotos incríveis. Tá aqui a Ricoh, né? Pô, posso levar uma câmera um pouquinho maior e aí quero um zoom, por exemplo? Tá aqui na Leica. Pô, agora não, quero a experiência full blaster de câmera grande profissional, não sei o quê. Tá aqui, cara, na Nikon. É isso, gente, assim, essa foi meio que a minha história. Tipo, de tirar foto com celular e uma câmera emprestada numa viagem, pô, aqui, essa coleçãozinha aqui que vocês estão vendo. Essa jornada me pegou muito de surpresa, cara. E o mais bizarro é assim, quanto mais eu testava, né, quanto mais eu ia trazendo as câmeras comigo, né, tirando as fotos, registrando os momentos que eram importantes pra mim, mais eu ia percebendo, assim, que não é sobre, pô, nitidez, necessariamente, né, sobre especificações, tipo, pra mim, pelo menos, é sobre capturar momentos com alma. E essas são formas muito boas de fazer isso pra mim, né, e cada uma com suas particularidades, né, tipo, cada câmera dessas que passou por mim me ensinou um pedaço disso. E hoje, quando eu olho pra alguma foto que eu tirei, né, seja com a Fuji, com a Pentax, com a Ricoh, com a Leica, tem muitas fotos que, tipo, eu consigo lembrar exatamente como é que eu me senti naquele momento. Assim, uma das coisas mais memoráveis pra mim tem uma foto que eu tirei com a Pentax numa viagem, que eu considero a melhor foto que eu já tirei até hoje. Cara, eu me lembro claramente, eu tava viajando, eu levei pra digitalizar num lugar aleatório, e quando você recebe e-mail, você fica ansioso, né? Pra você ver as fotos, porque não tem como você ver antes. Cara, na hora que eu abri aquilo, eu falei com a Duda e com a amiga dela, Giovana, eu fiz... Tipo, eu falei, olha isso aqui! Tipo, cara, é um sentimento incrível, sabe? Enfim, isso pra mim é muito apaixonante. Tipo, de novo, é uma forma de registrar os momentos que importam pra mim. De colocar essa visão, né? De cristalizar esse momento numa imagem, né? Isso é muito forte, cara. É isso, galera. Agora eu quero saber de vocês que me assistem, que curtem fotografia, porque eu sei que tem vários. Que foto que você tirou que fez você sentir algo parecido? Me conta aí nos comentários. Valeu!